O dono do mundo. Depois de ameaçar Canadá e México, Donald Trump agora afirma que os Estados Unidos vão ocupar a faixa de Gaza e que 2 milhões de palestinos obrigatoriamente terão que ser deslocados para outros territórios. Líderes de várias partes do mundo criticam a ideia absurda e afirmam: Trump quer concluir o genocídio iniciado por Israel. Lula na ofensiva, o presidente entra na guerra dos bonés com os bolsonaristas, critica a proposta de anistia e diz que se Bolsonaro pudesse concorrer a presidente em 2026, seria derrotado de novo. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, que está começando agora. O presidente Lula entrou esta semana na chamada Guerra dos Bonés. Ele usou aquele bonezinho azul, vocês viram? Com a inscrição Brasil para os brasileiros. A ideia surgiu de um militante de movimento social na zona sul de São Paulo, na periferia de São Paulo, que estava indignado com a vira-latice, né? Aquele bando de vira-lata. Os bolsonaristas que começaram a usar o boné do Trump. Sabe o boné vermelho do Trump? MAGA, Make America Great Again. Os brasileiros foram lá para a posse do Trump, usaram o boné, colocaram nas redes sociais, como se eles fossem norte-americanos, estadunidenses. Então esse militante lá na zona sul de São Paulo viu aquilo e falou: peraí, temos que dar uma resposta. E sugeriu ao ministro Alexandre Padilha: pô, faz um boné aí do nosso lado para a gente responder a esses caras. O Padilha, ministro, conversou com o novo chefe da SECOM, Secretaria de Comunicação do Lula, o Sidônio Palmeira, e falou: olha, tem essa ideia, o que você acha? E o Sidônio Palmeira bolou essa frase, que não é tão original, Brasil para os brasileiros, mas que dialoga, faz o debate num terreno onde normalmente a direita anda sozinha, né? Isso incomodou bastante os bolsonaristas, justamente porque eles acham que são os donos dessa coisa de fazer agitação nas redes sociais e tal. Aí os bolsonaristas fizeram uma tréplica dos bonés. Fizeram esse boné aqui, ó, né? Pedindo comida mais barata e dizendo comida mais barata só com o Bolsonaro de novo. Rapaz, será que eles esqueceram como é que foi o governo Bolsonaro? Tinha até fila do osso, porque as pessoas não tinham o que comer. E quando a gente pega os números de verdade, a inflação dos alimentos, compara os 4 anos do Bolsonaro com esses 2 primeiros do Lula, nesses 2 primeiros anos do Lula, houve sim o aumento do preço de alimento. Todo mundo sabe, sentiu isso no supermercado. Na média, nesses 2 anos, algo em torno de 7,5%, 8% de aumento no preço dos alimentos. Isso aí equivale a 1 ano só de aumento de preço de alimento na época do Bolsonaro. Tem os gráficos aqui, quem quiser ver, tem tudo com os números, mas eles não estão nem aí para os fatos, né? E existe uma realidade que está incomodando realmente, né? Em pleno governo Lula, o aumento dos preços. Então tem esse debate acontecendo. O Aroeira, que é um chargista, um desenhista genial, deu a melhor resposta para os bolsonaristas. Então houve réplica, tréplica, e aí o Aroeira fez, como é que chamaria isso? Uma resposta tréplica dos bolsonaristas. Olha o boné que o Aroeira desenhou para os bolsonaristas com essa coisa dos alimentos, né? Fazendo uma referência à fila do osso, à fome que havia no período do Bolsonaro. Então é um desafio para o Lula reverter esse aumento dos preços, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre esse tema, mas foi interessante, né, que houve esse debate através dos bonés. Muita gente na esquerda falou assim: ah, isso é rebaixar o debate, isso aí é coisa de bolsonarista. O governo tem que governar, tem que, né, fazer o debate sério, não ficar usando o bonezinho. Eu não vejo assim, gente. Eu acho que tem espaço para tudo. Não dá para a gente ficar achando que nós estamos lá no começo do século, né? Isso faz parte hoje da disputa política, essa disputa de símbolos nas redes. Claro, não adianta só botar o bonezinho e não fazer nada para melhorar, para baixar os preços. Agora, não pode deixar os caras falando sozinhos. E essa ideia de que eles são vira-latas, de que eles estão mais preocupados com os Estados Unidos. O Bolsonaro batia continência para a bandeira dos Estados Unidos. Tem que fazer esse debate e às vezes com um bonezinho você faz. E aí chama os caras para colocar debate
o boné sobre comida e relembra que na época deles a comida era muito mais cara. Tudo isso faz parte também da disputa política. Eu não acho que há rebaixamento do debate político. Tem que fazer a disputa simbólica também. E essa é uma disputa importante. Bom, além da guerra dos bonés, esta semana que passou, teve também um repique desse debate sobre anistia para os golpistas de 8 de janeiro. Vocês sabem que já tem 400, 500 pessoas condenadas e cumprindo penas de 17 anos, 19 anos, por terem feito aquela arruaça golpista, destruído, depredado, atacado, tentado dar um golpe de Estado, tomando de assalto a sede dos poderes. Aquelas imagens que a gente já viu muitas vezes. Bom, o Bolsonaro está preocupado, porque está na véspera de haver a denúncia contra ele. Ele já foi indiciado pela polícia. Agora o procurador da República, o PGR, o Gonê, vai fazer a denúncia. E aí o Bolsonaro vai virar réu. Ele está preocupado, porque os juristas dizem que esse processo pode andar rápido e ele pode ser condenado e preso ainda em 2025. Então eles começam a falar em anistia. Tem que anistiar, tem que anistiar. Ainda nem foi condenado e já quer anistia, Bolsonaro. Calma, sua hora vai chegar. Vamos esperar um pouquinho. Mas eles fazem assim, de um jeito que fica parecendo, não é para o Bolsonaro a anistia, é que nós estamos com pena daqueles pobres coitados que foram presos só porque fizeram um quebra-quebra na Praça dos Três Poderes. Espera um pouquinho, gente. Não são os bolsonaristas que dizem bandido bom é bandido morto? Eu não concordo. Eu acho que bandido, criminoso, você tem que sofrer um processo, ter direito à defesa, né? Mas cometeram crime contra a democracia, depredaram tudo, arrebentaram. Por muito menos, às vezes alguém rouba um pacote de comida no supermercado e aí os bolsonaristas têm que prender, tem que ir pra cadeia. Depredaram tudo, arrebentaram tudo, patrimônio público, né? Mas por que esse debate voltou? Porque o presidente novo da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, um jovem deputado ligado ao Arthur Lira, ligado ao Centrão, foi eleito com voto tanto da esquerda como da direita e começou a falar, olha, precisamos ver, anistia, o Brasil precisa de pacificação. Sabe aquela conversa mole? Para agradar também a turma bolsonarista? Então ele deu a entender que pode sim debater a anistia para resolver a vida desses que já foram condenados e principalmente resolver a vida do tal Jair Messias Bolsonaro, que está tremendo de medo. Pode ser condenado ainda em 2025. O presidente Lula resolveu entrar nesse debate. Partiu para a ofensiva nesta semana. Aliás, o Lula retoma uma ideia que deu certo no ano anterior, que é de entrevistas para rádios locais. Em vez de ficar dando entrevista para Globo, SBT, tal, vai falar com as rádios nas cidades, fura esse bloqueio das grandes redes. Então o Lula, essa semana, deu uma entrevista para várias rádios de Minas Gerais, tem aqui na tela, ó, 3 rádios, um pool, né, de rádios ao mesmo tempo entrevistando o presidente. E também deu uma entrevista para rádios de Salvador, na Bahia. Ele já tinha feito isso no ano passado, em Fortaleza, em outros, no Ceará, em outros locais. E nesta entrevista para as rádios de Minas, o Lula, entre outras coisas, falou sobre anistia. Vamos escutar esse trecho. As pessoas são muito interessantes, né? Nem terminou o processo, as pessoas já querem anistia. Ou seja, eles não acreditam que são inocentes? Lula também desafiou Jair Bolsonaro diretamente. Haverá um direito de defesa que nunca houve para mim, para ele vai haver. E se a justiça entender que ele pode concorrer às eleições, ele pode concorrer. E se for comigo, vai perder outra vez. Se for comigo, vai perder outra vez. Porque eu estou te dizendo uma coisa, Dilene, não há possibilidade de a mentira ganhar uma eleição nesse país. Bom, o presidente enfrenta um grande desafio, além do embate com Bolsonaro e tal, e de comunicação, que ele está retomando, né? Comunicação mais ativa, o grande desafio na questão dos alimentos. Mais grave do que o ataque especulativo do dólar, que tinha disparado no ano passado e agora está caindo de novo. Mais grave do que o dólar, que agitou o mercado e tal, é o preço de comida, porque isso mexe com a base, que inclusive gosta do Lula, mas está indo no supermercado e não está gostando do que vê. Então esse é o desafio central do governo, além de aprovar isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. São as batalhas centrais nesse ano de 2025.
Lula mostra que tem um capital político importante porque, apesar de todas as dificuldades e de uma queda na popularidade do governo, pesquisa desta semana, Quest, mostra que Lula ganharia de todos os adversários de direita se a eleição fosse hoje. Contra o Tarcísio, governador de São Paulo, Lula 43, Tarcísio 34. Se fosse o Eduardo Bolsonaro, filho do Jair, Lula 44, Eduardo Bolsonaro 34, diz a Quest. Lula ganharia com mais facilidade ainda se o adversário fosse o governador de Minas, o Zema, ou o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado. Então, o ambiente não está fácil, não é um momento simples, é desafiador, mas Lula, se estabilizar e conseguir vencer essa batalha dos preços da comida, tem tudo para chegar em 2026 como favorito para ganhar as eleições. Na panela de pressão esta semana, a diplomacia mundial como um instrumento para resolver os conflitos está em xeque. O mundo mudou completamente depois da posse de Donald Trump. Vocês viram que nessas primeiras semanas de mandato, ele ameaçou diretamente o México e o Canadá, vizinhos ali dos Estados Unidos. Em relação ao Canadá, chegou a dizer que poderia se transformar no 51º estado, ou seja, poderia ser anexado pelos Estados Unidos. O Canadá reagiu, ameaçou o México. Bom, é a política da chantagem. Ele ameaça uma solução de força, aí os outros países, não, vamos conversar. E aí ele consegue arrancar algumas concessões. O México diz, não, vou controlar mais as fronteiras, o Canadá também. Então é a política da ameaça. Ele ameaçou também o Panamá. Agora, o mais grave de tudo nesta semana, a declaração de Donald Trump, ao lado de Netanyahu, chefe do genocídio cometido pelos israelenses contra palestinos. Ele ameaçou simplesmente tomar a faixa de Gaza, ocupar. Os Estados Unidos passariam a ser donos, ele disse literalmente isso, da faixa de Gaza. E os palestinos, 2 milhões de pessoas que vivem ali, vão ser deslocados para outros locais. Ou seja, um deslocamento forçado, isso tem nome, é genocídio, limpeza étnica, crime internacional, é o que está propondo como se fosse normal o Donald Trump. Será que mais uma vez é essa mesma tática? Propõe algo tão absurdo, deslocamento de 2 milhões de pessoas, limpeza étnica, limpeza entre aspas, né? É uma sujeira tremenda, é um crime. E depois, se ele recua um pouco, vão dizer, então não foi tão ruim assim. E aí ele faz uma outra solução também absurda, mas não tão absurda. É nesse ponto que nós estamos no mundo. Houve reações pelo planeta. Vamos ouvir o que disse o Donald Trump. Temos aqui legendada a fala dele. The U.S. will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Do a real job, do something different. Just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years. I do see a long-term ownership position, and I see it bringing great stability to that part of the Middle East and maybe the entire Middle East. Então, percebemos que o mundo entra num novo momento, soluções de força, mas tem reação. E os Estados Unidos nunca foram tão odiados mundo afora. Despertam medo e raiva, inclusive em parceiros históricos na Europa. E isso vai ter consequências, já tem consequências, mas é muito grave, porque o Donald Trump também acabou com o financiamento de várias agências internacionais da ONU, então vai desmontando o sistema internacional de diplomacia em nome disso, em lugar disso, tudo se impõe pela força. É um novo momento muito grave no planeta e por isso a diplomacia, a ideia de resolver os conflitos na paz, está na panela de pressão. Nesse momento em que a extrema-direita avança no mundo inteiro, inclusive com o governo Trump no centro do império do capitalismo, volta o debate sobre fascismo. É possível chamar de fascistas, né, esses representantes da nova extrema-direita? É um debate. E para a gente conseguir entender melhor o que está acontecendo, eu recomendo esse livro aqui, Introdução ao Fascismo,
de Leandro Conder, da editora Expressão Popular. Ele começa por aí. A gente só pode chamar de fascista aquele regime do Mussolini lá na Itália? Ou é possível identificar algumas características de governos, regimes fascistas em outros momentos? E quais são essas características? Uma delas me chama muita atenção. O Leandro Conder retoma como na Itália fascista, na Alemanha nazista, os empresários tiveram um papel muito importante. Por exemplo, o Hitler, né? Houve uma carta assinada por industriais e banqueiros dos mais importantes da Alemanha pedindo que ele virasse o primeiro-ministro alemão. Então a elite alemã chegou uma hora que precisou do fascismo. É isso. Chega uma hora que a burguesia precisa do fascismo. E aí ele mostra também como no mundo ocidental, os fascistas foram derrotados na Segunda Guerra Mundial, mas eles sobrevivem. As ideias fascistas, de alguma maneira, são assimiladas pela direita tradicional e ficam ali rondando, porque a qualquer momento podem ser tiradas do colete e utilizadas de novo. Existe uma espécie de normalização, ou o que ele chama de assimilação do fascismo, para que ele possa ser retomado nos momentos em que isso se faz necessário, em que a burguesia se sente profundamente ameaçada. Aí ele diz assim: o fascismo precisa deixar-se transformar, renunciando ao que nele se mostrava superado, para conseguir assimilar verdadeiramente as energias do fascismo. O conservadorismo tradicional é levado a se fascistizar dentro de certos limites. Parece muito com o que a gente vê no Brasil, né? O Bolsonaro não é fascista, foi até eleito. O Hitler foi eleito, né? É só um exemplo. E como que setores conservadores normalizam a extrema-direita, porque precisam da extrema-direita. E ele diz onde é que está o núcleo para a gente entender o que se passa no capital financeiro. Setores mais reacionários do capital financeiro, aqueles setores que em última análise promoveram o fascismo clássico lá da época do Mussolini e que nas condições atuais do sistema continuam a necessitar de uma política tendencialmente fascista para defender o capitalismo. Eu trouxe só alguns trechos aqui. Ele faz uma retomada de vários autores para a gente entender, pensar um pouco, várias maneiras de entender o fascismo, inclusive aspectos psicológicos, né, para entender essa adesão do fascismo. E quem é que move o fascismo? É a pequena burguesia, é aquele trabalhador recalcado, é o grande capital financeiro. Tudo isso está na obra do Leandro Conder, Introdução ao Fascismo, da editora Expressão Popular, que fica aqui como sugestão na nossa sopa de letras.